Fala pessoal, aqui quem fala é o João do canal Mapa do Milhão. Bom, hoje eu vim trazer para vocês uma análise do relatório e uma análise da situação de uma empresa que eu estou gostando muito ultimamente, que eu vinha há uns meses analisando, e hoje eu vou postar o relatório para vocês de tudo que eu descobri sobre essa empresa. O nome dela é BR Partners, ela é um banco que por muitos está sendo conhecido como o Mini BTG, por causa do modelo de negócios dele, que é diferente dos bancões como o Banco do Brasil e Itaú. Perfeito? Agora eu vou mostrar para vocês um pouco mais sobre essa empresa. Bom, quando vamos analisar a história da empresa no site deles, vemos que ela foi fundada por Ricardo Lacerda lá em 2009. Porém, ela só foi ter o seu IPO na bolsa, né? O IPO é abrir capital na bolsa, é a entrada da empresa na bolsa, que é a oferta pública, apenas em 2019. Então ela é uma empresa bem nova. E quando vamos pesquisar mais sobre quem é esse Ricardo Lacerda, vemos no site da Forbes a notícia. Conheça Ricardo Fleury Lacerda, articulador de fusões bilionárias. Lacerda teve uma carreira marcante nos departamentos de fusões e aquisições de Goldman Sachs e Citi. Em 2009 fundou o BR Partners. Bom, esse cara é um homem consolidado no mercado de aquisições de M&As e já trabalhou em bancos gigantes. Então ele passa uma certa credibilidade na hora de fundar esse novo banco, que é o BR Partners. Entrando no Investidor 10, vemos que hoje o papel da empresa está sendo cotado a R$ 13,31, o que está bem descontado, considerando que há um mês atrás ele chegou a custar 15,78 reais. Então ele vai acumulando uma queda de aproximadamente 8,39% só apenas nesse mês. Analisando os indicadores, vemos que ele está com um PVP de 1,65, o que é bem baixo, né, que é o preço sobre o valor patrimonial, e o PL de 7,18, o que eu considero muito bom, que para mim um PL ideal é entre 3 a 10, quanto menor melhor, porém entre 3 a 10 para mim está num PL bem ok. O que seria esse PL? O PL é o preço sobre lucro, seria quantos anos você demoraria para comprar uma nova ação apenas com o lucro que a empresa te fornece. E nessa lógica, vemos que está com um dividend yield de 14,65% nessa cotação, o que é muito alto. É muito difícil achar isso em qualquer empresa ou fundo imobiliário pagando esse tanto, né? Aqui descendo, vemos que eles trabalham com uma margem bruta de 100%, o que é quase inacreditável, e com uma margem líquida de aproximadamente 50%. Eles conseguem isso porque eles trabalham diferente dos grandes bancos, igual eu falei anteriormente. Eles fornecem muitos serviços, uma ampla gama de serviços, o que lhes demanda pouco custo na hora de executar a ação. Então eles conseguem acabar fazendo com que essa margem líquida fique quase de 50%. Então o retorno que eles têm é muito bom. E falando em retorno, vemos aqui o seu ROI, que é o Return on Equity, que é o tanto que ele consegue fazer de retorno sobre o seu próprio patrimônio. E ele está hoje de 23%. O que é muito bom quando comparamos com os outros bancos da área, né, do Brasil em geral. Porém, nós não podemos comprar uma empresa apenas por seus indicadores, porque aquilo lá é um reflexo do que o banco está fazendo agora. Portanto, não sabemos se esse reflexo vai continuar se mantendo no futuro. Por exemplo, aquele dividend yield de 14,65 pode ter acontecido alguma coisa e esse dividendo ser insustentável nos próximos meses. Então, para quem compra apenas por dividendo, vendo esse indicador, você pode acabar se metendo em uma furada. E como é que você não vai cair nisso? Lendo os relatórios trimestrais da empresa. Aqui eu já deixei as partes principais do relatório destacadas para facilitar a nossa lida e resumir um pouco o tempo do vídeo. Começando, vemos os serviços que o BR Partners trabalha. Eles trabalham com Investment Banking, assessorias independentes, que auxiliam empresas que querem fazer fusões, né, M&A, privatizações ou pré-IPO, que é abrir o capital em bolsa. Eles trabalham também nos investimentos, na tesouraria, no capital com carteiras de crédito, no mercado de capitais através da emissão de dívidas como CRIs, CRAs, debentures, e para mim a parte que é mais promissora desse banco, que é o Wealth Management, que seria gestão de grandes fortunas voltadas para famílias e indivíduos de alta renda. Por que isso? Hoje em dia existem vários bilionários que ficam ricos empreendendo, porém não sabem como gerir esse dinheiro e investir para deixar rendendo. Portanto, eles procuram a BR Partners, que monta carteiras para eles, e nisso acaba ganhando 2 ou 3%
ao ano de taxa de administração. Isso parece pouco, 2 ou 3%. Porém, temos que ver que são 2 ou 3% sobre bilhões de reais. Então, eles acabam faturando muito e muito dinheiro nesse Wealth Management. Vendo esse portfólio de serviços que eles trabalham, esse Wealth Management ele foi fundado apenas em 2023. Por isso que é uma área muito promissora. Eles ainda não possuem um lucro muito grande através desse serviço. Porém, tem muito a crescer. E daí é interessante olharmos esse banco enquanto isso ainda é pequeno, para ver se a gente consegue fazer parte de um futuro crescimento do valor do papel, da ação, né? Sobre o modelo de partnership, abrindo o site deles, vemos que 45% da empresa está em free float, que é listada em bolsa. 55% é dos sócios, dos controladores, é deles. E apenas 45% está disponível para a gente comprar na B3. Vemos que eles possuem 35 sócios, com média de 6 anos de firma. E o que eu acho muito interessante nessa empresa é o modelo de remuneração que eles aderem. Como funciona? Essa estrutura de remuneração é através de dividendos, ações restritas e empréstimos de ações. Como assim? Eles ganham através dos dividendos que a empresa paga. Então, eles vão ganhar dinheiro se a empresa está indo bem. Isso faz com que eles se dediquem ao máximo para receber bons salários através do dividendo da empresa. Portanto, eles botam aqui, mantém políticas de remuneração competitivas e meritocráticas. Todo mundo se esforçando ao máximo para fazer essa empresa crescer. Descendo, vemos os destaques financeiros. Uma receita total de 157 milhões, que cresceu 47% em comparação ao terceiro trimestre do ano passado. E no acumulado dos 9 meses desse ano, 437 milhões, cresceu 40% em relação ao mesmo período do ano passado. Vemos que esse lucro ainda é baixo, comparado aos grandes bancos, que, por exemplo, o Banco do Brasil, que chega a rentabilizar 10 bilhões por trimestre. Só que é bem interessante vermos um lucro e uma receita crescendo tanto em comparação ao ano passado. E sobre lucro, vemos que eles acumularam 151 milhões nesses 9 meses desse ano, que é 35% ao mais do que os 9 meses do ano passado. Então está crescendo bastante também. E aqui analisamos agora o ROAE, que seria o retorno sobre o capital médio da empresa, que está de 24,2%. Normalmente podemos aceitar um ROI de aproximadamente a taxa Selic ou um pouquinho mais que ela. E hoje em dia a taxa Selic está na casa dos 11 e pouco por cento. Portanto, esse ROI está muito interessante quando comparado com os outros bancos também. Aqui nos destaques operacionais vemos o Wealth Management, nessa gestão de grandes fortunas, e vemos que ainda é um mercado bem pequeno, com 4,3 bilhões de reais, porém que cresceu 32% comparado com junho de 2024. Isso cresceu 32% em um trimestre apenas. É inacreditável o tanto que esse mercado tem a crescer ainda. Sobre esse destaque, da evolução do ROI trimestral, vemos que em 2024 eles conseguem manter acima dos 20%, mesmo com uma Selic crescendo. Aqui, eles conseguem rentabilizar um ROI maior, que chegou a 40%, na época que a Selic estava aproximadamente 2%. Então, agora que a Selic vem subindo, o ROI deles vem diminuindo. Porém, mesmo com essa Selic aqui no terceiro trimestre de 10,5%, eles conseguem manter esse ROI de quase 24%. Então, vemos que é bem alto para a situação que se encontra. Eles conseguem manter esse alfa, que é o spread em relação à Selic, bem alto. Aqui eles nos mostram que 76% das receitas foram compostas por clientes. Então aqui vemos que a receita com clientes mais a remuneração do capital cresceu 40% no ano anterior, sendo que desses 40%, 113% de crescimento foi no Wealth Management. Vemos que essa parte do Investment Bank cresceu 62% no acumulado dos 9 meses desse ano, comparado com os 9 meses do ano passado. E nessa parte de Investment Bank também, vemos essas transações que eles fazem das grandes empresas. Aqui eles fizeram M&A da Prisma com a Capitania, da Auren com a Esfera, da Semig e da Vale com a Aliança. Então, eles estão conseguindo fazer essas transações com grandes empresas e com valores bem altos, como 2,7 bilhões na parte da Semig com a Vale, 353 milhões da Prisma com a Capitania. Então, eles também estão conseguindo rentabilizar bastante nessa parte de Investment Bank. No mercado de capitais, vemos que eles cresceram 176% o volume de emissões de dívidas, e aqui eles falam
isso foi incentivado pelo forte apetite do investidor, né? Essa parte de tesouraria cresceu 34% em relação ao ano passado. E aqui chegamos de novo na gestão de patrimônio, né, no Wealth Management. Cresceu 1,4 bilhões no trimestre. Isso é muita coisa. Aqui vemos o que eu já falei anteriormente, que cresceu de 4 bilhões para 8,6 bilhões, 113% de crescimento de um ano para o outro, né? E então vemos que realmente está bem promissora essa parte. Aqui sobre o lucro e a margem líquida, o lucro vem crescendo 35% em comparação ao ano passado e a margem líquida está bem estável, né? Ela permaneceu na casa dos 35%. Aqui o ROI vem no crescimento e continuando essa parte que não é tão importante. Aqui na evolução da Basileia. Isso é bem interessante. O índice de Basileia é uma garantia que o banco tem que dar aos seus clientes. Como assim? O índice de Basileia que está marcando 25,2%. O que quer dizer isso? Quer dizer que a cada R$100 colocados por um cliente no banco, R$25 eles guardam e os outros 75 eles distribuem serviços, empréstimos ou algo do tipo. Então, é uma segurança de que caso você queira sacar o seu dinheiro, eles vão ter ainda ali, porque eles reservam R$25 a cada 100 que você coloca. Isso é um índice de Basileia bem alto quando comparamos com outros bancos, né? Até no Investidor 10, quando abrimos, vemos aqui, ó, que o índice de Basileia deles, aqui está um pouco errado, né? Porque é do primeiro trimestre de 2024. Porém, vemos que a média do setor é de 15%. Então, a cada R$100 eles guardam apenas 15. E o BR Partners, ele guarda 25. Então, isso eles conferem uma segurança muito maior na hora do investidor colocar o seu dinheiro no banco. Porém, quanto mais dinheiro eles guardam e não emprestam, menor deveria ser a rentabilidade. Só que quando vamos abrir os indicadores para ver, vamos comparar com o setor. Vemos que o ROI médio do setor é de 7,46%. Então eles estão rentabilizando 7,46% com o dinheiro que eles possuem. E o BR Partners 23%. Isso é uma incógnita, porque você vê que o índice de Basileia médio do setor é menor do que o BR Partners. Então, isso vemos a magia para mim do banco. Eles estão conseguindo rentabilizar muito e guardando mais dinheiro do que os outros bancos. Então, eles estão mais seguros e rentabilizando mais do que os outros bancos. No caso, mais seguros, não que ele seja mais seguro que o Banco do Brasil, que sobreviveu a tanta coisa. Só que nessa parte de dinheiro que eles guardam, está mais seguro do que os demais bancos. E aqui fechamos o relatório do BR Partners. A princípio é isso que devemos ler. Beleza, mas agora vocês me perguntam: tá, João, eu vi que a empresa é boa, pelo que você me mostrou, que tem um possível futuro de crescimento bom, mas como é que eu vou saber se está na hora de eu entrar nela, se o preço está bom? Agora vamos entrar na planilha de preço-teto projetivo para a gente analisar qual o preço que devemos pagar por ela. Aqui preenchemos BRBI11, que é o ticker, e está custando R$13,48. Para preencher a planilha, precisamos da quantidade de papéis, quantidade de ações da empresa. E nisso vemos no Investidor 10, clicamos em Empresa. Desce lá, vemos valores detalhados e achamos um total de 314 milhões de papéis. O que é uma quantidade bem pequena comparado com as outras empresas. Tem poucas ações, né? Aqui, agora temos que analisar o payout dela. A empresa está com uma promessa de um payout de aproximadamente 95%, né? Então é bastante mesmo que ela está distribuindo. Pense que a cada R$100 de lucro que ela recebe, 95 ela está distribuindo e 5 ela está usando para colocar na empresa, para crescer ou para pagar as coisas. E mesmo assim ela está conseguindo crescer muito com esses 5% que ela não está distribuindo, né? Aqui colocamos um yield mínimo de 6%, que é o que o Décio Bazin nos ensina no livro dele. E porque ele fala que o mínimo que devemos aceitar numa empresa, correndo o risco de uma empresa, é 6%, né, considerando que isso é isento de imposto de renda. E agora temos que colocar o lucro projetivo aqui.
Vemos que nos 9 meses de 2024, a empresa teve um lucro de 151 milhões. E nesse terceiro trimestre, teve um lucro de 50,1 milhão. Sendo que esse trimestre foi baixo comparado com o trimestre anterior, porque ele teve um lucro um pouquinho menor do que no trimestre anterior, né? Então, vamos fazer uma projeção bem conservadora. Vamos pegar apenas esse lucro de 151,5 milhões, que foi o que ele teve nos 3 primeiros trimestres, e vamos somar esse terceiro trimestre, considerando que esse fosse o lucro do quarto trimestre, sendo que eu acho que é conservador, por quê? Porque esse trimestre teve um resultado abaixo. Então, nós não vamos estar considerando um crescimento no próximo trimestre. Agora, pegando esses 151,5 milhões dos 3 primeiros trimestres e somando esses 50,1 milhões, vemos um lucro de 201 milhões e 600 mil reais. 201 milhões e 600 mil reais. Quando pegamos esse lucro, vemos que a empresa fica com um yield projetivo de 13,53%, então paga muito dividendo, e o preço teto da empresa fica de R$ 30,40, sendo que ela está custando hoje R$ 13,48, o que nos dá uma margem de segurança de 125,53% na hora de compração. Então, na teoria, ela deveria estar custando esses R$ 30. Portanto, se comprarmos hoje, temos um alto potencial de dividendo e um alto potencial de valorização da cota. Isso é o que eu tinha para mostrar para vocês sobre a BR Partners. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra, porém, ela vem crescendo muito nos últimos anos e vem pagando muito bons dividendos, além da área promissora na gestão de grandes valores. Gostaria que vocês deixassem um like, se inscrevessem no canal, compartilhassem com algum amigo e principalmente que vocês comentassem aqui embaixo se vocês concordam ou não com a minha análise do banco. Portanto, espero que tenham gostado do vídeo, hein? Valeu!